Então, pessoal, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa nossa aula de orientação. É mais uma orientação, não é? Do que propriamente trabalhar conteúdo especificamente. Muito embora a gente vai falar sobre alguns tópicos que têm a ver com a iniciação científica, que é, portanto, essa nossa aula. A Nilza acabou de chegar. Ari, me desculpa, eu saí, deixei até o microfone ligado, é que a Leonor me chamou ali fora e eu fui lá correndo e ela conversou uma coisa comigo e eu não tive jeito de dispensar ela. Certo, tudo certo. Desculpa, Então, deixei até o microfone aberto. não, sem problema. Deixa aí, eu estou aqui só, já dei as boas-vindas aos meninos, tá? Falei do objetivo desse nosso encontro, dessa nossa videoconferência, que é uma aula explicativa de orientação e também já de traçar as temáticas, né, com as quais nós iremos trabalhar durante esse ano, né, na iniciação científica. Então, antes de passar a palavra para a Nilza, dizer para vocês que muitos, talvez seja novidade ainda para o 7º ano, mas para o 8º já não é mais, para o 9º também não, porque já tiveram a oportunidade de ouvir falar e trabalhar algumas coisas dentro da iniciação científica nos anos anteriores, Oi, certo? Então, por isso que eu digo que já não é mais novidade. Eduardo. Então, iniciação Vou científica falar outra coisa. Iniciação científica é um componente que não quer tornar vocês, estudantes, um pequeno pesquisador, não é? Muito embora a gente vai trabalhar com vocês temáticas que têm a ver com pesquisa, não é? Com o objetivo de que vocês entendam qual é a importância de uma pesquisa ou quais são os seus métodos para se chegar à verdade de alguma coisa que está sendo pesquisada. E aí, qual é a importância disso para vocês que estão no 7º ano, no 8º e no 9º? Justamente para vocês entenderem que quando você quer descobrir alguma coisa, quando você quer chegar à verdade de alguma coisa, você tem que fazer uma pesquisa. Ela se dá pela pesquisa, não é? Ela se dá pela experimentação, ela se dá pelos testes, ela se dá pela comparação, não é? Então, é dentro desse contexto que a gente vai trabalhar. Mas para que a gente possa trabalhar isso, é preciso que a gente determine um tema de pesquisa, não é? Um tema de pesquisa. A partir do mesmo, a gente possa direcionar com vocês é, esses objetivos que eu acabei de falar para vocês. O que é uma pesquisa, como funciona, quais são os métodos de uma pesquisa e como se chega a uma verdade sobre essa pesquisa, certo? O outro ponto é, essa pesquisa, ela deve ser sugerida por vocês, pela curiosidade de vocês, né? Ou seja, uma pesquisa, ela só existe quando você tem curiosidade em descobrir alguma coisa. Porque se não tem curiosidade, aí já o objetivo da pesquisa já fica não tem noção, por exemplo, fica sem noção, sem objetivo, sem nada, por quê? Porque ela não parte de uma curiosidade. A curiosidade é que te leva a descobrir alguma coisa, não é? Descobrir se um fato é verdade, por exemplo, vamos trabalhar áudio, por exemplo, áudio na educação. Áudio na educação, ele funciona? Você consegue aprender ouvindo uma explicação através do foninho do meu celular? Isso é um tema, isso é um questionamento. Para você saber se isso funciona ou não, você vai ter que fazer o teste, você vai ter que experimentar, não é? Porque a partir do experimento é que você vai saber se o áudio, escutar um professor, escutar um colega explicando uma determinada situação, se você consegue aprender ou não. Por exemplo, nós estamos no REAMP, em que as atividades elas são colocadas para vocês através de forms, não é? De formulário.
é colocado para vocês através de vídeo, né? De áudio. Isso ajuda, de fato, na aprendizagem do aluno? O aluno aprende melhor ouvindo, assistindo, fazendo atividades através de um formulário, ou será melhor ele estar junto com o professor presencialmente? Ou melhor, será que isso de fato é efetivo para a aprendizagem daquilo que você necessita aprender na vida, no conhecimento, na escola, etc? Isso aqui é um exemplo que eu estou dando para vocês, tá? Para saber se isso é verdade ou não, você vai ter que aplicar os métodos, fazer as experiências, fazer pesquisa, fazer comparação e etc. Tá? Esse é conteúdo da iniciação científica. Por isso o nome, iniciação. A partir do 7º ano, você começa o processo da iniciação. Você é iniciado, certo? Você é iniciado. E para fazer essa iniciação, repito novamente, é preciso que a gente tenha um tema de pesquisa. E esse tema de pesquisa, ele deve ser feito por vocês, pela turma, pelos alunos. Porque é mais interessante. Porque quem é a curiosidade? De quem é a curiosidade? Quem precisa aprender? Não são os alunos? Sim. Então, se são os alunos, não fica muito bom quando o professor ele apresenta uma temática de estudo, de pesquisa na iniciação científica, né? Não fica bom. Porque aquilo é do professor e não do aluno. De repente, o aluno vai fazer uma coisa que ele não gosta. Por quê? Porque, bom, ele não é curioso, aquilo ali ele não dá muita importância, etc, etc. Por isso, quando você tem a sua curiosidade e você quer pesquisar e descobrir, então é melhor que seja feito por você mesmo, certo? Então, esse aqui, a grosso modo, é uma introdução conceitual que eu estou passando para vocês, não é? Muito grosseiramente, porque sistematicamente é muito mais do que isso, certo? Só para vocês entenderem ou refrescarem na memória de vocês que a iniciação científica, ela é um componente curricular em que precisa muito mais do engajamento de vocês estudantes, de vocês alunos, do que do professor. Quem é a figura do professor aqui com vocês? É o orientador, é o facilitador, é aquele que aponta o caminho para você fazer. Nós somos esse. Porque quem é o protagonista de fazer a pesquisa acontecer é o aluno, é o estudante, certo? Por isso é vocês que irão fazer. Mas é claro, como eu falei e repito novamente, nós não vamos construir uma pesquisa estritamente, ou seja, uma pesquisa sistemática. Nós vamos apontar caminhos, nós vamos ajudar vocês a entenderem como é que funciona uma pesquisa, não é? Que é aquilo que é chamado, para o ensino básico, de pesquisação. Pesquisação é uma ação que faz junto com o aluno, mas que não tem o objetivo de descobrir uma verdade. A iniciação científica, nós não vamos descobrir uma vacina, uma nova vacina para o Covid. Não é o objetivo. Não é, não é o objetivo. Quem sabe a gente pode até falar dos passos que está sendo usado para se descobrir qual é a vacina que serve para proteger o ser humano da Covid-19. Né? Mas não, o nosso objetivo não é descobrir uma vacina, uma nova vacina, mas é mostrar para vocês como é que funciona uma pesquisa. Só que para ficar melhor, repito, é preciso que tenha um tema, esses temas sejam trazidos por vocês, estudantes. Porque depende da curiosidade de cada um de vocês, certo? Estou sendo claro? Creio que sim, né? Então, eu acho que o objetivo é isso. Então, isso é iniciação científica. Agora, qual é o fracasso da iniciação científica? O fracasso é quando o aluno ele propõe o tema bonitinho, interessante, e depois ele não faz, depois ele não participa, depois ele não desenvolve.
aí a iniciação científica ela entra no fracasso, certo? Ah, mas eu tenho um professor, ele vai me ajudar. Então, se não der certo e eu me perder, o professor vai terminar. Aí é que o negócio pega. Por quê? Porque se o professor terminar a sua pesquisa, a pesquisa não é sua e nem da sua turma, é do professor. E aí, o que que adianta? O que que adianta? O professor não é o pesquisador, o professor não é a pesquisação, não é aquele que faz a pesquisação, o professor é aquele que te orienta, não é? Então, se o professor termina o teu trabalho, então não é iniciação científica. O trabalho não é dos alunos, o trabalho é do professor. O que que adianta? Aí é um fracasso. É um fracasso 100%. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, para o trabalho que vocês irão apresentar na iniciação científica, para ele ser válido e ser um trabalho de iniciação científica de verdade, é preciso que seja feito por vocês, construído pelos alunos, com a devida orientação do professor, não é? Dos professores, que vocês terão de orientadores ao longo desse período, né, desse ano de 2021, tá certo? Então, gente, feito isso, eu vou passar a palavra para a Nilza e ela vai direcionar mais especificamente, mais tecnicamente, sobre os objetivos da iniciação científica. Com você, Nilza. Tá bom. Então, complementando o que o Ari falou, é importante a gente diferenciar uma coisa para vocês entenderem. Por exemplo, vocês, quando vão escolher uma eletiva, vocês vão receber um projeto pronto. O professor elaborou o projeto, ele apresenta o projeto e vocês escolhem. Então, vocês vão o quê? Apenas desenvolver o projeto. A iniciação científica é diferente. Na iniciação, vocês vão escolher o tema do projeto e aí vai ter todo um processo de elaboração do projeto, em cima do tema que vocês escolheram. Na iniciação científica, como a Ari falou, a intenção não é formar pequenos cientistas, né? A gente não vai aqui descobrir nenhuma solução para algum problema do mundo inteiro, mas a gente vai aprender a fazer um trabalho de pesquisa. Durante esse processo de construção do projeto, vocês vão aprender a fazer uma pesquisa, a identificar o que é uma pesquisa científica, a levantar hipóteses problemáticas e a própria formatação de um projeto. Né? O que é o objetivo de um projeto, qual a justificativa para se fazer um projeto, né? Como que elabora o corpo do projeto, como que você coloca lá a conclusão de um projeto, né? Os objetivos que foram alcançados. Então, tudo isso envolve esse projeto de construção do seu projeto de iniciação científica, né? Então, o que é importante agora? Trazer as propostas. Né? Vamos trazer, a sala toda vai fazer o mesmo projeto? A gente vai desenvolver assim, porque não dá para acompanhar cada aluno fazendo um projeto separado, né, Ari? Então, nós vamos entrar no consenso, a turma vai entrar no consenso e vai falar, professor, vamos pesquisar isso? Aí tem mais de uma, de duas sugestões, vamos fazer uma votação, então, vamos falar, não, esse tema todo mundo gostou, vamos trabalhar em conjunto nesse tema. O que é importante para trabalhar a iniciação científica? Ter um diário de bordo. A gente não pode se perder nas informações. Hoje vai ter uma live, vamos supor, o professor Ari vai trabalhar com vocês, ou a Soneide, ou a Cíntia, ou a professora Regina, ou o professor Marcelo, que são os professores de iniciação científica. Vai fazer uma live sobre já o tema que vocês escolheram. O que é importante ter em mãos? O diário de bordo. Né? Porque vocês vão começar com o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Levantamento do tema, a problemática, a hipótese, o que a gente vai trabalhar. Depois tem que dar sequência. Aí hoje vocês vão estar desenvolvendo o projeto de vocês. Qual que é o objetivo final desse projeto de iniciação científica? É lá no dia da culminância, né, que não é no meio do ano, a iniciação científica a gente vai fazer a culminância só no final do ano, porque tem todo um projeto para se trabalhar, não é de um dia para o outro. A gente não faz um projeto em 2 semanas, ou em 1 mês, ou 2 meses, 6 meses. O projeto ele vai até o final do ano. No final do ano, o que é a nossa culminância? Apresentar o nosso projeto. Ter um projeto escrito, ou ter, e também, na verdade,
alguém que vai lá, que vai explicar o que foi feito, que vai fazer uma explicação, uma apresentação desse projeto. Ou a turma inteira, como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer em forma de Padlet, os passos que foram desenvolvidos. Isso aí tudo vai ser conversado e fechado os acordos com o professor. Lembra, não é o professor que vai criar o projeto, mas ele vai direcionar vocês, ele vai orientar. Então, o projeto, vamos ver, o Ari sugeriu ali sobre a pergunta que foi feita. Eu aprendo através de áudio, né? O professor fez um podcast, mandou lá, postou na plataforma para eu ouvir. Eu aprendo? É uma pergunta. Vamos descobrir se é possível aprender através do podcast? Quais os elementos a se pesquisar? O professor Ari vai disponibilizar. Né? Vamos aqui pesquisar em tal fonte, o professor Ari vai ajudar. Mas não é ele vai trazer, sim, eu aprendo por isso, por isso, por isso. Ou eu não aprendo por isso, por isso, por isso. Não. Quem vai descobrir isso são vocês na pesquisa. Não é assim, Ari, que funciona? E Correto. você vai dando direcionamento. A Cíntia parece que já tem uma proposta com vocês de educação financeira, não é, Cíntia? Já foi levantado? Tem essa concordância com a turma? Aí, o que a Cíntia vai fazer? Vai oferecer elementos para vocês desenvolver a pesquisa. Oi, Cíntia. Está ouvindo? Tá. Está ouvindo agora? Sim. É porque eu não tinha desbloqueado aqui. A minha turma será o 7º ano, né? E eu vou levantar esse tema para eles, essa ideia, né? Sugestões, a importância, né? Mas, no final das contas, né, vai caber a eles a escolha, né, do tema que eles querem desenvolver. Não é isso? Isso. Mas porque a minha sugestão será essa. A gente pode levar as ideias também, né? Então, mas aí o aluno fecha isso e, junto com o professor, desenvolve esse projeto. É um momento, gente, importantíssimo de conhecimento. Aí, quem está no 7º ano, tem iniciação científica no 7º? Tem no 8º? Tem no 9º? Em princípio, sim. Quem vai ficar lá na escola? No 8º, no 9º, ou mesmo se for mudar de escola para uma escola de tempo integral, vai ter iniciação científica? Não, vai repetir? Não, não é uma repetição. É uma continuidade da aprendizagem. Claro que quando a gente está iniciando lá no 7º ano, claro que a gente vai engatinhar um pouquinho, né? A gente vai mais devagar, a gente vai aprender as técnicas e vamos se envolver com o projeto. Lá no 8º, quem já tem essa experiência, já fez iniciação científica no ano passado, embora nós tivemos já o ano passado esse modelo remoto, ficou mais difícil, a gente demorou, às vezes nem desenvolveu muita coisa, tem a chance agora de aperfeiçoar, né? De aprender o que não foi aprendido o ano passado por forças das circunstâncias. Mas esse ano a gente está começando já no começo do ano, tem um ano inteiro para desenvolver o projeto. Quem está no 9º, a mesma coisa, né? Teve um contato mais de perto quando fez o 7º ano. Aí, fazendo o 8º ano passado, já foi um pouco mais lento por conta da situação, das dificuldades, e agora é a hora de mostrar serviço. 9º ano tem habilidade para desenvolver um projeto excelente, não é, Ari? Cíntia e Soneide. Vocês que trabalham diretamente com os meninos, a Soneide com a eletiva dela de engenheiro de papel, está ali no WhatsApp o tempo inteiro com os meninos, já sabe da potencialidade de vocês, então é para a gente desenvolver um projeto de excelência até o final do ano. Nós vamos ter tempo, né? Se você pensar bem, às vezes você precisa do ano, desde o comecinho, do primeiro dia de aula até o final, para desenvolver o projeto, de tanto que ele é rico, de tanta informação que ele traz. Mas aí a gente vai ter as nossas etapas, agora vamos levantar os temas, vamos sugerir os temas, semana que vem a gente fecha esses temas, né? Eu acho que a gente precisava até sair com isso fechado hoje, mas assim, vamos pensar um pouquinho, né? Tem que ter um tempo para a gente pensar, para a gente buscar também, buscar os interesses que a gente tem. Tem gente que tem interesse em robótica, tem gente que tem interesse em não sei o quê, mas aí já tem a eletiva de robótica, já vai para aquele campo, né? E busca novas informações. Isso que o Ari falou, ninguém vai criar agora, descobrir uma vacina, porque a gente não tem nem habilidade para isso, é óbvio, mas a gente pode discutir os processos, como que acontece, quais os passos. Veja que para descobrir uma vacina,
Normalmente, essas que saíram agora para a Covid foram em tempo recorde, né? Tudo em tempo recorde, porque uma vacina, às vezes, leva até 10 anos para se concluir uma pesquisa e uma eficácia de uma vacina, mas a necessidade obrigou os cientistas a fazer milagre, praticamente, graças a Deus que eles conseguiram, né? Então, pessoal, é isso que eu preciso falar para vocês, que vocês têm um compromisso, não é uma coisa, não é uma tarefa que vale nota. Assinar seu nome e CPF, é um negócio da médica. Só um minutinho, Ari, pega aí a fala enquanto eu assino o documento aqui. Deixa eu falar uma completando a fala da Nilza. Que é a iniciação científica, gente? É o ensino por investigação, entendeu? Igual a Ari deu essa ideia desse tema aí. Parece que estava sem som. Seria uma investigação desde o princípio lá, por isso que fala iniciação científica, né? Pegaria o tema e a gente vai investigar desde lá do princípio, o que aconteceu, qual foi o processo, né? Até chegar no resultado final, ou não chegou no resultado final ainda. Então, é um ensino por investigação, no qual nós, professores, vamos estar dando suporte para vocês. Vocês não estão sozinhos, né, nesse projeto. Nós, professores, estaremos com vocês, orientando, ajudando, dando uma direção, ensinando como desenvolver o projeto, entendeu? Então, é um trabalho em equipe, tá bom? Ok? Pega aí, Ari. É isso mesmo, né, que a Cíntia complementou. É um trabalho, é um tipo de educação através da investigação, né? Ou seja, você investiga uma temática para saber se aquilo pode se aplicar no seu dia a dia, na sua vida, não é? Sim, na escola, em casa, não é? Para você saber se algo ele tem importância na vida da pessoa, ou na sociedade, ou na escola, é preciso que a gente faça a experiência, não é? Porque só a teoria não vale, né? Só a teoria não vale. Por exemplo, só dar um exemplo básico, é muito simples, né? E até do cotidiano. Imagina que eu, com a minha filha, falo assim para ela: filha, para de mexer no celular, desliga esse celular, dá um tempo nesse celular. Mas eu peço para ela fazer, mas eu mesmo fico o tempo todo no celular. Qual é a experiência que fica aí para ela? Uai, não há experiência. Porque o que ela vai perceber? Ela vai perceber o seguinte: olha, meu pai pede para sair do celular, mas ele mesmo não sai. Você entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você determina alguma coisa para ser feita, ou para você ter um resultado nisso, você também tem que procurar fazer, né? Isso aqui vale para nós, os alunos. E professor também, né? Que estamos junto com vocês. Se a gente, o aluno, por exemplo, professor, a nossa turma acha que nós vamos trabalhar isso aqui, esse tema aqui na iniciação científica. Ele fica empolgado, ele dá o tema, mas depois ele some. Ele não participa do processo. Vale alguma coisa? Não, não vale. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: se você propõe, você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer, né? Você tem que procurar desenvolver, né? Você tem que liderar para poder chegar no objetivo final, certo? Então, isso também faz parte do processo da iniciação científica. E a iniciação científica, como todo mundo, a Nilza, a Cíntia já falou, para dar certo, para saber se vale ou não, é preciso passar pela experiência. O que é a experiência? É o fazer, é o testar, né? É o testar, certo? O bolo que a Nilza faz é gostoso, mas eu só sei se é de fato gostoso se eu experimentar. Essa é uma experiência, né? Se eu comer, se eu degustar.
Aí eu posso dizer se é gostoso ou não, certo? Então, vou passar a palavra aqui para a professora Soneide, que ela levantou a mãozinha aqui. Ela também quer dar a sua contribuição sobre isso. Soneide, vou fazer um gancho com o que o Ari falou rapidinho, porque eu achei interessante o exemplo que ele deu. Né? Filha não mexe com celular, para de mexer com celular e desliga o celular. Aí agora, na iniciação científica, é importante os porquês, né? Por que, papai, que eu tenho que desligar o celular e parar um pouco com o celular? Então, aí que entra as orientações. Por quê? Porque você é uma criança, você está em fase de desenvolvimento, você tem... Criança se desenvolve de outras formas, não pode ficar o dia inteiro sentado no celular e olhando no celular, precisa brincar de outras coisas, precisa ler livros, precisa se atualizar com as brincadeiras, ter contato com outras crianças. Hoje, é claro que a gente não tem contato, a gente entende por conta do momento, mas então explicar, buscar as respostas. A iniciação científica é cheia de porquê. Não é simplesmente vamos desligar o celular, vamos entender o porquê diminuir. Né? Eu estou com o celular o tempo inteiro porque eu trabalho com ele. Você é criança, não precisa, você não trabalha, então você tem um tempo específico, divide o tempo para vocês. Então, tem sempre uma resposta. Quando a gente tem um tema e busca, a gente encontra as respostas, encontra as orientações. Então, dentro da iniciação científica tem tudo isso, né? Ari, Soneide, Cíntia, os porquês das coisas, né? Então, é muito importante a gente estar atento a isso também. Soneide, pode falar. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria parabenizar o 8º ano A. É uma turma bem interessante. Inicialmente, eu fiquei até temerosa, né, com essa disciplina, porque eu nunca estive à frente dessa disciplina. Mas o 8º ano A, eles assim, abriram um leque tão assim, especial, que, na verdade, aí que eu fiquei com mais medo ainda, porque eu falei, como que eu vou trabalhar isso com esses meninos? Primeiro, daqui a pouco eu chego nesse ponto, mas primeiro, assim, só para pegar o gancho e ampliar mais a questão do conceito da iniciação científica, a gente sabe que a iniciação científica é um projeto de pesquisa. Você fechou o áudio, Soneide. Eu estive sem som esse tempo todo? Não, foi só um pequeno instante. Ari? Oi? Alguém me fala se eu me ouviu Não, alguma coisa? não perdeu muita coisa, não. Hã? Não perdeu muita coisa, não. Foi só um pequeno instante que seu áudio desligou. Qual a última frase que você falou? Ah, tá, é porque foi uma ligação que entrou aqui. Deve ter sido isso. Então, assim, a gente sabe que a iniciação científica é um projeto de pesquisa, lógico, e ela parte de uma situação problema. E nessa situação problema, existe uma investigação através de uma coleta de dados, um estudo de dados, né? E aí, existe essa coleta, e depois a gente depois que a gente coleta esses dados, a gente passa para a análise dos dados, e aí a gente vai ter esses resultados, né? O resultado pode ser favorável ou não, né? A partir daquele tema investigador. Aí uma coisa que no início eu comecei a falar que eu achei interessante do 8º ano, nem foi só o 8º A, acho que o 8º B também entrou, porque como eu coloco na plataforma, né? Aí, às vezes, eu não especifico se é o A ou se é o B, e aí os dois acabam fazendo alguma coisa. Depois eu quero até ver, acho que é a Regina, quem que é o 8º B? Deixa eu dar uma Regina, olhada aqui, né? acho que é a Regina, né? Então, aí depois eu Regina. quero até ver com ela. Porque aí a gente vai trabalhar junto de qualquer forma, né? Então, inicialmente, quando eu comecei a explicar para os meninos sobre a iniciação científica, eu coloquei vídeos lá, né? E aí, esses vídeos foram mais voltados para a ciência mesmo, né? O que é ciência, como que a gente se comporta em relação à ciência, ou a ciência se comporta em relação a nós, né? E aí,
eu não sei se houve assim, uma dúvida em relação ao tema mesmo, né? Então, eles começaram a colocar, porque aí eu fiz a investigação, o que vocês querem trabalhar? E daí eles começaram a colocar temas que fossem ligados à ciência enquanto disciplina, sabe? Eu achei interessante um aqui que eu abri, que é assim, ó, quero pesquisar sobre o sangue e o cérebro. Como o cérebro consegue comandar todo o corpo humano? Como deve ser uma cirurgia no cérebro? Como deve ser um cérebro no microscópio? E o sangue, como é? Então, todas quase todas, né, acho que 90% dos temas que eles querem são todos nesse nível, né? E aí eu fiquei assim bastante preocupada, porque aí depois eu voltei e falei com eles, pessoal, olha só, não eu expliquei para vocês sobre ciência, mas não tem que ser necessariamente um trabalho voltado para a ciência enquanto a disciplina da ciência mesmo, corpo humano, essa questão de animais, isso tudo. Não precisa ser necessariamente isso. Na verdade, é um projeto científico porque a ciência ela é baseada em investigação, né? E é necessário chegar em uma determinada resposta. Então, já que é baseado em investigação, a gente pode investigar qualquer tema, qualquer área. E aí pedir para eles refazerem, se realmente eles fizeram sem entender, né? Então, assim, aí começou, né? Eu gostaria de pesquisar sobre o skate, e aí outras linhas, né, de pesquisa. Mas, assim, eles fizeram o trabalho inicialmente, lógico que não são todos, mas a gente já começou a fazer, já deu esse primeiro passo. A gente já está nessa questão dos meninos já escolher. Agora, qual é a questão? Cada um quer pesquisar uma coisa e a gente precisa chegar no senso comum, né? Principalmente se a gente for juntar, por exemplo, oitavo A e oitavo B. E aí, Nilza, nesse momento já aqui, né, Nilza ali que tem experiência, eu acho muito difícil essa questão de tema, né? Porque, às vezes, o menino ele vai ficar frustrado porque aquele determinado tema dele não foi escolhido, e era tão bom, e ele tinha tanta expectativa sobre aquele tema, e era o que realmente ele gostaria de investigar e saber mais. Então, às vezes, eu fico assim um pouco, e agora? O que eu faço com tantas coisas boas, né? Com tantos temas bons, com tanto, assim, eles querem investigar tanta coisa. Tem um aqui que colocou a importância dos alimentos, assim, são muitas coisas, né? Que eles querem. E aí, eu tenho a minha proposta também. Lógico, a proposta é a partir deles, né? Mas a gente pode levar uma proposta ampla e aí eles, dentro daquela proposta ampla, procurar um tema para poder investigar. Eu acho que fica mais fácil ainda, porque dessa forma com que nós fizemos, foi interessante? Foi, porque eu vi a visão deles, o que eles têm curiosidade. Mas aí, o próximo passo, realmente, agora a gente tem que ver como que vai ser feito. Se o pessoal do oitavo ano estiver aí, tá? No nosso próximo encontro, a gente vai ter que sentar e ver o que realmente vai ser cabível, né? Fazer, principalmente nesse momento à distância, um tema só, gerador para toda a turma, para as duas turmas, né? Para a série, porque está bem concorrido aqui. Eles colocaram muita coisa mesmo. Está bem interessante e bem desafiador. O tema da Regina, Soneide, parece que já está pré-definido. Vai ser solução de conflitos através de filmes. Né? Ela vai trabalhar com filmes, identificando conflitos e trabalhando as possíveis soluções e tal. Parece pois que o tema Nilza, mas é isso que eu estou, assim, porque eu, assim, parte do princípio em que os alunos escolhem, né? Então, eu dei essa liberdade para eles lá. E aí, agora, sinceramente, depois a gente vai conversar, né, em outro momento, não na live, juntamente com eles,
para esse próximo passo, para a gente chegar no denominador comum. Porque, pelo que eu percebi, os professores levaram as propostas, né? Proposta ampla, lógico, e o aluno escolhe o tema lá dentro da proposta. E aí eu acho que é isso que eu preciso fazer. Eu tenho um tema em mente, que é um tema interessante, já procurei material, já encontrei material, que eu acho que eles vão gostar. Mas tem aquela coisa da frustração de que é totalmente diferente daquilo que eles queriam, né? Possivelmente. Sim, mas aí, Soneide, eu acho que você pode entrar com essa proposta desse tema seu que abrange, e eles podem ter a curiosidade de, através das orientações que você trabalhar, que você for trabalhando, eles podem fazer uma pesquisa à parte. Não tem problema, eles podem pesquisar, fazer uma espécie de projeto individual, mas quem quer. Agora, você já tem um tema que você já ofertou, abrange as ideias deles, todo mundo concordou, já começa a trabalhar, ou a maioria concordou, né? Porque a gente tem que trabalhar com a maioria. Não tem como trabalhar com temas diferentes, mas a curiosidade deles, a partir do momento que eles já têm as orientações, eles podem fazer as pesquisas deles, né? Que a curiosidade deles são bem, assim, diversificadas. No início estava muito focado na questão da ciência mesmo, do corpo humano, porque eles acharam que era isso. Eles não entenderam direito no início. Aí depois não, aí depois ampliou, ficou muito assim. Se a gente tivesse no modelo presencial, a gente lá na sala, cada aluno podia fazer um projeto. A gente dava as orientações maiores e eles podiam desenvolver. Mas desse formato aqui, não dá para separar, porque aí a gente não consegue acompanhar todos. Então, a gente fecha num, né, esse que você propôs, que abrange as ideias deles. Eu ainda não propus para eles, né? Eu estava esperando essa live aqui para poder depois eu entrar com a turma para a gente ter uma conversa assim mais próxima, para poder explicar e até ter essa questão. Nesse tema meu pode entrar, e com certeza vai entrar essa questão do corpo humano, essa questão de como reage o cérebro diante daquela proposta que eu vou falar para eles, como reage, né? Assim, acho que vai entrar muita coisa do que eles querem saber, tá? Certo. Mas a minha eu não propus para eles ainda. Ok. Mais algum professor quer falar? Aproveitando aqui, já deixar, porque a Regina mandou uma mensagem para mim aqui no privado, que é para passar para os alunos do oitavo ano B, que é a turma que ela está modulada, né? Como professora de iniciação, orientadora, né? E ela diz o seguinte, olha, o projeto que o oitavo B vai trabalhar é resolução de conflitos através de filmes. O que ela pede para os alunos do oitavo B? Quem está aí, atenção, para vocês mandarem para ela no privado, no WhatsApp privado dela, temas sobre filmes baseados na vida real, certo? Então, atenção aos alunos do oitavo B, a professora Regina quer que vocês mandem para ela, no privado, sugestão de filmes que tratam da vida real, tá? Porque a temática é resolução de conflitos, tá bom? Qualquer coisa, o oitavo B, converse no PV com a professora Regina, tá bom? Esse é o recado. Nilza, você está com o microfone mutado. Eu percebi agora, depois que eu já tinha falado meia hora. Mas, assim, a gente precisa decidir aqui, então, como que vai definir os temas e que horas, que dia eu preciso desses temas definidos o mais rápido possível. Como que vai ser? A Soneide vai conversar com os meninos, a Cíntia já está meio pré-definida também, vai só fechar com os meninos, da Regina já está fechado. O professor Marcelo não conseguiu entrar na live, ele conversou comigo agora, não conseguiu através o link dele não abriu lá no celular dele, mas a gente vai mandar para ele, né, Ari, essa gravação, Sim. E ele vai também entrar em contato com a turma dele, que é 9º ano, e o Ari vai fechar com os meninos do 9º. Isso. O 9º B, que é a turma na qual eu estou aí sendo orientador,
eu vou fazer um formulário, tá? Com algumas temáticas, e aí, oitavo, ou melhor, nono B, vocês irão fazer a votação. E também eu vou deixar um espaço para vocês sugerirem, tá bom? Então, eu vou Certo. criar no Forms, tá? Para fazer Será essa que até pesquisa. terça-feira todo mundo já tem esse tema levantado, Ari? Será que dá para fazer? Soneide, de Cíntia? Dá. Eu vou fazer da forma como o Ari está falando também, porque aí eu preciso Certo. colocar todas as minhas propostas e linkar com o pensamento deles, né? Para não ficar muito divergente e eles, né, ficar frustrados. Então, linkar e aí eles... Aí vai ser rapidinho no Google Forms, eles vão escolher, Tá. aí eu já te passo. Tá, então terça-feira a gente consegue todos esses dados aí, né? O projeto que cada um vai desenvolver. Aí tá a bom. nossa aula mesmo é na quinta, né? Aula de iniciação científica? Dia de Iniciação. postagem? Como amanhã não tem, aí os meninos, a gente precisa falar para eles que a gente vai ter que fazer aí, pelo menos esse momento aí para escolha, pelo menos eu, né, que não tenho, a Ari parece que vai fazer com os meninos também, tem que ter um momento aí para eles. Vou deixar lá na plataforma, então. Tá bom. Então tá. Então acho que a gente pode encerrar por aqui esse encontro. Cada professor articula com seus meninos e terça-feira a gente faz o fechamento no grupo de iniciação, certo? Então, beleza. Então, gente, Ok. avisando, né, que amanhã a gente não vai ter aula, eu tô, assim, muito frustrada, porque eu tinha live com todo mundo. Mas a gente faz a live na semana que vem. Nem! Tá bom? Tô, assim, Será que algum muito aluno... triste. Não, mas é verdade. Semana passada Nossa, a gente mano, não agora teve eu tô live, triste. amanhã ia ter, então a gente vai dar um atrasado um pouquinho nesse conteúdo. Mas aí na semana que vem a gente bota para correr e agiliza tudo, tá? Algum aluno quer falar alguma coisa, dar uma contribuição? Quem sabe sugerir desde já agora, né? Exatamente. Algum tema, Triste alguma porque não vai ter coisa? aula amanhã. Só abrir o microfone. Tem alguém dizendo que está feliz pelo fato de não ter aula amanhã, né? Isso aqui é todos Isso que eu tô nós, triste. irmão, é todos nós. Tô triste. Mas quem está atrasado, Ari, quem está atrasado nas atividades aí, infelizmente, vai ter que tirar uma Justamente. horinha para poder. Tem que aproveitar, né? Até porque Justamente. semana que vem já é conselho de classe, a gente precisa das notinhas. Então, quem está devendo atividade é hora de correr atrás. Simulado para fazer, prova de bloco atrasada. Eu acho que vai abrir Vai abrir, Cíntia, as provas de bloco para fazer, quem não fez ainda? Tá aberto ainda. Tá Ainda aberto, tá tá vendo? aberto. Simulado tá aberto, Tá. então vamos pôr em Pode ir lá dia. fazer. Tá tudo Isso aberto. Tudo aberto ainda. Só ir lá e fazer. Uhum. Então tá. Correr atrás, viu, gente? O professor tá postando. Atividade de recuperar a plataforma lá, vida Zelane, do professor Web, que é o ensino médio. O pessoal está postando, vai correr atrás do prejuízo, né? Isso aí. João Pode Pedro, você sair da quer falar? Você abriu o microfone? Quem? João Pedro? João Pedro. Fechou. Tinha aberto sem querer. Não tinha visto. Tá bom. Mas pelo menos falou um pouquinho. Ele quer aulas, ele não quer ter feriado, não, coitado. Quer ter aula, né? Gente, então é isso, né, Ari? Então Fechamos? é isso, gente. Obrigado pela participação dos alunos. Tivemos Obrigada, aí cerca gente. de 40 e poucos alunos. O número foi decaindo, né? Beijo. Eu vou desligar aqui a gravação e ela vai estar disponível logo mais para todos que não participaram. Tchau, gente. Tchau. Falou. Tchau, Tchau, Obrigada, gente. Até a hein? próxima. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau, Ari. Tchau.